pessoal, nosso primeiro vídeo aqui em Reggio Emilia, mas tem algo muito importante a se dizer logo de cara. Nós estamos justamente na Via Emília. Vocês sabem do apreço que nós temos pela Via Emília. Afinal, a região que nós moramos, a Emília-Romanha, ela tem esse nome devido a essa via que foi construída pelos romanos. Então nós estamos aqui no Decumano Maximus. É isso mesmo, pessoal. Assim chamavam os romanos a via principal que cortava uma cidade. E a Via Emília é um polo de vivacidade por todas as cidades aqui da nossa região Emília-Romanha. E Reggio Emilia tem algo muito especial, ao longo do tempo nós vamos contando para vocês. Afinal, essa cidade também foi construída a mando do mesmo cônsul, o cônsul Marco Emílio Lépido. Muito obrigado, Marco Emílio Lépido, pela construção da Via Emília. Mal sabia ele que nós moraríamos aqui, né, Elisa, aqui na Emília-Romanha, mais de 2000 anos depois. Então, realmente todos que vivem aqui têm essa ligação com essa história romana. E esse cônsul, Marco Emílio, também mandou construir a cidade de Reggio Emilia. Então vamos andar não só pela Via Emília, mas também por outras vias aqui dessa cidade extremamente elegante. Pessoal, aqui a gente vai olhando sempre para cima, porque todos esses edifícios são muito bonitos, muito elegantes, tornam, né, essa cidade muito mais elegante do que ela já é na sua essência. Enquanto estamos gravando esse vídeo, é um domingo, os primeiros dias da primavera, ainda com toques invernais, mas as pessoas estão bastante animadas aqui pelas ruas de Reggio Emilia. Essa cidade, ela não está definitivamente na rota do turismo mais tradicional, do turismo de massa. Pessoal, e olha que curioso, a Via Emília, ela faz um pequeno desvio aqui bem nesse ponto, porque nós estamos em uma praça, olhem só. Piazza del Monte. Aqui é um ponto bem interessante da cidade, porque atrás de mim vocês veem esse edifício que vem lá dos anos 1200, com uma fachada bem característica e muito bem preservada. Este é o Palazzo del Capitano del Popolo, que era uma espécie de prefeito, uma figura muito importante aqui na cidade. E aqui também ficava a prefeitura até os 1400, em um outro palazzo, Palazzo del Monte. E hoje, pessoal, esse edifício é um hotel, é uma estrutura hoteleira. Posso falar um negócio para vocês? Será que eles têm experiência nesse negócio? São mais de 500 anos de hospitalidade, que eles completaram em 2015. Olha só, pessoal, aqui nós estamos em um ponto muito importante. Vocês estão vendo ali o Palazzo Comunale, a prefeitura, e acreditem, pessoal, tem gente se casando aqui em pleno domingo de primavera. Tô brincando. Belo dia aqui para celebrar. E aqui o tradicional matrimônio alla italiana, sempre celebrado na prefeitura, sem dúvida nenhuma, um dos locais mais belos aqui de Reggio Emilia. E aqui desse lado algo que tem uma importância muito histórica, não apenas para a cidade de Reggio Emilia, não apenas para a região Emília-Romanha, mas para toda a Itália. Porque nesse local foi confeccionada Il Tricolore, a bandeira italiana, no ano de 1797. A bandeira italiana foi inspirada também nos ideais da Revolução Francesa, de igualdade, fraternidade e liberdade. Isso dá um vídeo, né? Isso dá uma outra história, mas olha só, pessoal, vocês podem visitar aqui em Reggio Emilia a Sala del Tricolore. Então é um museu, né? Um espaço muito legal, onde vocês podem conhecer aonde foi confeccionado essa bandeira. Prefeitura, aqui nessa praça também se localiza a Catedral da cidade, o Duomo, dedicado a Santa Maria Assunta. A sua fachada é bem interessante, bem imponente, em estilo românico-renascentista. E aqui também tem uma escultura interessante que faz referência a um rio que passava bem aqui no meio da cidade, depois ele foi desviado. Mas ele sempre foi muito importante para o desenvolvimento da cidade. Esse é o rio Crostolo. Detalhe bem interessante aqui na cidade é que eles incentivam a visita guiada, mas de um jeito muito especial, com profissionais do turismo e também com os próprios moradores, que são apaixonados aqui por todos esses monumentos históricos. Então há muitas possibilidades, algumas até gratuitas, e que vocês podem colocar aqui no roteiro quando visitarem Reggio Emilia.
vocês estão vendo, está sendo realizada uma feira de produtos alimentícios. Olha só que interessante, né? Como nós dissemos, essa feira com alimentos de várias partes aqui da Itália, o Alto Adige, Ligúria, tô vendo ali Piemonte, Puglia, Sardenha, uma festa. Então isso é muito legal na Itália, você sair em um domingo de casa e encontrar essa reunião de pessoas, de culturas, de sabores. E eu digo algo bastante democrático, porque os preços também não são muito elevados. A ideia é mesmo que as pessoas consumam todos esses locais através dos sabores. Muito bom. A cidade vai se transformando de um barroco, a igreja maneirista, que aliás é um dos símbolos do maneirismo emiliano. E aqui ela vem tomando ares mais contemporâneos, com reestruturações recentes e uma beleza de encher os olhos. Essa revitalização que nós temos a oportunidade de ver e sentir aqui foi realizada há poucos anos atrás. E ela trouxe muita vida aqui para a Via Giuseppe Garibaldi. Então a beleza disso tudo é que é uma região que ela navega em história, navega no passado. E ainda hoje a região da Emília-Romanha, que é a única região no mundo que leva o nome de uma estrada romana, é uma das regiões mais desenvolvidas da Itália devido à economia pujante e devido a essa história maravilhosa, regiões culturais fortíssimas. Normalmente eles degustam esse prato com frios, né, com salames ou com queijo. No caso, nós pedimos aqui de entrada e vamos pedir um prato, então nós decidimos não pedir nenhum tipo de queijo. Nós gostamos de comer ele puro, experiência paulistana, né? Abre primeiro, né? No caso, o nhoco ou pastel para sair aquele ar quente. Então, pessoal, é uma delícia. Típica emiliana, típica aqui da nossa região. Pedi o vinho aqui, não precisa nem falar que ele já traz o lambrusco, que é o vinho típico aqui. A pasta ripiena, né, a massa recheada, espinafre e ricota. Só levada na manteiga, sem grosseria, sem agressividade. Você sente o sabor da pasta. Se não bastasse tantos pontos de encontro sociais aqui na cidade de Reggio Emília, a Via Emília, praças, e não mostramos todas, logicamente. Nós chegamos aqui a Piazza Martiri, que é a maior praça aqui de Reggio Emília. Eu acho que se trata também de uma das maiores praças aqui da região Emília-Romanha.
e é um ponto fundamental de encontro, um ponto social por excelência aqui em Reggio Emília. E aqui nós podemos encontrar o teatro da cidade, que é belíssimo, conta com uma programação extensa entre óperas, balés e concertos sinfônicos. O teatro realmente tem uma importância muito grande, não apenas aqui em Reggio Emília, mas em toda a Itália. E aqui nós podemos encontrar o Ater Balletto, que é o balé contemporâneo mais importante aqui da Itália. Então a sede dele fica aqui em Reggio Emília, tem esse detalhe também. Então isso que é interessante, uma cidade bastante imponente em suas construções, que tem esse ar bastante antigo, passando ali pelo Renascimento, Barroco, mas que se trata também de uma cidade com intermediações com o contemporâneo. Por isso que estamos falando também do Ater Balletto. E aqui nessa praça, pessoal, muitas reestruturações já foram feitas e podemos falar aí dos anos 1800, aqui era completamente diferente, destruíram para fazer o teatro. Toda essa beleza que vocês estão vendo aí, essa foto interna do teatro, olha só que maravilha. Nós podemos encontrar aqui o Palazzo dei Musei, um grande complexo museal que vale a pena ser visitado. Então, nessa cidade podemos encontrar o antigo, o novo, e nós que somos aí um intermezzo entre os anos 1980 e seja lá o que for, pessoal. Quero convidar todos vocês também para se integrarem, para participarem do clube de membros. Seja membro e receba conteúdos exclusivos semanalmente. Temos mais de 100 vídeos que aguardam à vista de todos vocês. Sendo membro Andiamo Vivati, nós lançamos um vídeo exclusivo ao mês. Isso é muito importante para o apoio do canal e para que possamos mostrar ainda mais maravilhas aqui para vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Grazie mille!